Bom dia! Essa é a revisão dos módulos 10, 11 e 12. Iniciando com o módulo 10, Relevos e Solos do Brasil. O Brasil se encontra quase no centro da placa sul-americana e por isso não sofre com o encontro de placas tectônicas. Por esse motivo, no Brasil, não temos montanhas e as maiores altitudes pertencem a 7 picos, sendo o maior deles o Pico da Neblina, com 2.995 metros. Predominando relevos de baixas e médias altitudes, que compreendem 97% do território brasileiro. Por isso, classificamos o Brasil com relevos de planalto, planície e depressão. Além de diferenças em seu relevo, o Brasil também apresenta diferenças em sua estrutura geológica, apresentando rochas cristalinas ou crátons, em que se encontram minerais metálicos como ferro e ouro, e outros também. As rochas sedimentares, onde é possível encontrar combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, e rochas vulcânicas do período Mesozoico, quando os continentes ainda estavam unidos. Um exemplo é o perfil topográfico Norte-Sul, da região Norte, mostrando onde se encontram os terrenos cristalinos e onde estão os terrenos sedimentares, sendo a planície amazônica encontrada nos terrenos sedimentares e o Pico da Neblina nos terrenos cristalinos. Nesse contexto, temos a classificação do relevo brasileiro, feita por Aziz, em que os planaltos seriam as superfícies aplanadas, com predomínio do processo erosivo sobre o sedimentar, enquanto as planícies ou terras baixas têm o predomínio do processo sedimentar sobre o erosivo, ou seja, o relevo mais alto sofre erosão, formando sedimentos que serão depositados no relevo mais baixo, onde se formam as bacias sedimentares. A erosão em microescala é chamada de intemperismo e é responsável pela formação do solo. Porém, esse processo é muito lento, sendo que o solo utilizado hoje para a agricultura foi formado entre 3 e 12 mil anos atrás. Sua composição principal é mineral, e entre os espaços desses minerais se encontram água, ar e matéria orgânica, que pode conter bilhões de organismos, vivos ou mortos. Os horizontes formam camadas com características diversas, como ser formado por matéria orgânica para depois misturá-la com minerais, acumulação de argila, mistura dessa com rocha matriz e, finalmente, a rocha matriz. Dependendo de sua formação, terrenos diferentes, resultados diferentes. Então, podemos ter diferentes resultados de solos, dependendo da formação e da rocha que foi utilizada para sua formação. O solo arenoso é permeável e por isso a água e sais minerais escoam para camadas mais profundas e por isso são pouco férteis. O solo umífero apresenta elevadas porcentagens de humus, aumentando sua capacidade de reter água e sais minerais, tornando-o muito fértil. O solo argiloso é intermediário entre o arenoso e o umífero, podendo ter duas características. Se os grãos de argila estiverem em quantidade adequada, ele vai ser fértil, por conseguir reter água e sais minerais. Porém, se tiver argila em excesso, terá dificuldade em absorver a água e sais minerais, ocorrendo a compactação do solo em períodos secos e formação de poças d'água em período chuvoso. Como o relevo é um recurso finito, pois não pode se renovar em uma geração, deve-se evitar atividades que degradem o solo, como as queimadas, que tiram a umidade natural do solo. Com isso, iniciamos o capítulo 11, os recursos minerais não energéticos no mundo. Um recurso não energético é aquele que não pode ser usado como fonte de energia, como os minerais metálicos. A infraestrutura para a exploração do minério é muito custosa, por isso, muitos países subdesenvolvidos passam essa exploração para transnacionais e recebem uma porcentagem dos lucros. Os minérios de ferro são os recursos minerais mais abundantes na crosta terrestre e têm elevado teor metálico, ou seja, do mineral bruto de ferro extraído do solo, se aproveita a maior parte para formar o minério de ferro, diferente de outros minerais como ouro e cobre. A atividade extrativa mineral provoca sérios problemas ambientais, pois, além da produção de grande quantidade de rejeitos poluentes, se exige a extração de toneladas de rocha do subsolo, lembrando que o solo é um recurso finito,
produzindo cicatrizes irreversíveis nas regiões onde essa atividade é desenvolvida. A exploração mineral também implica em supressão de vegetação ou impedimento de sua regeneração, o que leva, além da degradação de áreas mineradoras, também ocorre assoreamento dos rios, erosão e contaminação da água e do solo, o que nos leva à necessidade do desenvolvimento sustentável, em que se explora as riquezas naturais sem esgotá-la para as próximas gerações. Com isso, iniciamos o capítulo 12, os recursos minerais não energéticos no Brasil. O Brasil é um dos países com maior quantidade e diversidade de recursos minerais do mundo, entre os quais se destaca o minério de ferro, o manganês, o alumínio e o estanho. A empresa responsável pela exploração no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais é a Vale, uma empresa criada por Getúlio Vargas e pertencente ao Estado, mas que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso em 1997. Seu nome era Vale do Rio Doce, mas seu nome foi modificado para Vale em 2009. O projeto Grande Carajás, também administrado pela empresa Vale, produz principalmente ferro e manganês e cobre, estando em segundo lugar na produção de ferro, pois o quadrilátero ferrífero produz 70% do ferro nacional. A exploração do minério de ferro no quadrilátero ferrífero provocou graves problemas ambientais em vários municípios dessa região, como a destruição do Pico do Cauê, que abrigava uma das maiores jazidas de minério do mundo, de minério de ferro do mundo, a tragédia de Mariana em 2015 e a tragédia de Brumadinho em 2019. Outra forma de poluição por causa de mineração é o garimpo do ouro em rios, uma atividade muitas vezes ilegal, em que se utiliza mercúrio para separar o ouro de outros materiais, adoecendo o garimpeiro, que entra em contato com esse material, poluindo o rio e o solo e intoxicando pessoas que comerem peixes desse rio contaminado. No centro-oeste também encontramos minérios como o de ferro e manganês, que são vendidos para a Argentina e para o Paraguai. Encontramos também o nióbio, utilizado em produtos tecnológicos mais leves, e as terras raras. Essas terras raras são o nome dado a 17 elementos químicos da tabela periódica, utilizada em materiais tecnológicos como celulares e baterias, mas cujo mercado internacional é dominado pela China. Além dos minerais metálicos, temos também a exploração do sal marinho do Rio de Janeiro e a maior produção brasileira, no Rio Grande do Norte, com elevado grau de pureza, abastecendo o mercado interno e o mercado externo, sendo o Rio Grande do Norte responsável por 91% de toda a produção. Com isso, terminamos a revisão. Leiam o livro-texto e bom estudo!